Boa tarde, minha gente. Hoje nós vamos falar sobre as crises, o que tem gerado crise nos relacionamentos. Boa tarde para você que está chegando. Deus abençoe você que está pedindo a bênção. Padre, hoje eu vou confessar, depois de 36 anos, eita mulher, ó, vou até bater palma para você, que coisa boa. O capeta já está derrotado, Deus seja louvado por isso, que coisa boa. Deus seja louvado. Boa tarde quem está chegando, quem está pedindo a bênção. Deus abençoe, Deus te guarde. Padre, ano que vem irei me batizar, estou tão feliz, minha melhor escolha. Tainá, Deus seja louvado, que orgulho de você, que coisa boa. Padre, sua bênção, reza pelo meu casamento que está na UTI. Poliane, vou rezar por vocês, tá bom? Padre, estou super preocupada, gostaria de saber se estou em pecado, se eu casei na Igreja Apostólica Brasileira. Se for Igreja Brasileira, você precisa consertar isso aí, tá bem? Porque o sacramento é duvidoso. Padre, quando o namorado diz que está confuso, o que ele quer dizer? Quer dizer que ele está confuso, aí, que ele não tem certeza. Se ele não tem certeza, minha filha, cai fora desse relacionamento. O homem tem que ter certeza do que ele faz. Ou ele tem certeza ou ele não tem certeza. Ou ele faz ou ele não faz. Se ele está confuso nesse relacionamento, sai porque você vai se machucar. E depois ele ainda vai te dizer assim, ó, eu te avisei, eu não sabia se eu queria. Padre, minha namorada terminou o relacionamento, mas ainda a amo. O que eu faço? Esquece ela e segue a sua vida, meu filho. Se ela terminou é porque ela não quer mais. Se ela falou que não tem chance, cai fora, não fica batendo na tecla, não. Eu te entendo, mas eu tô sendo duro para você entender. Se você a ama, mas ela disse que não quer mais, que não dá mais, que a vida dela vai seguir, você tem que seguir a sua também. Então, ó, primeiro passo que eu vou te dar, sai das redes sociais dela, para de ficar bisbilhotando, stalkeando, como os jovens falam, né? Os jovens falam stalkear. Para de ficar tomando conta da vida dela. Não queira saber se ela foi, se ela não foi, com quem ela foi, aonde ela foi. Você mata uma planta quando você para de regar, quando você para de dar a ela água. Então para de regar esse sentimento, que ele vai passar. Entendeu? Padre, vi mensagens do meu namorado com outra hoje. Hoje em dia ele pede perdão e quer casar. Devo perdoá-lo? Amanda, ele mudou? Ele mudou? Ou ele continuou com as mesmas atitudes? Você pode pegar o telefone dele a hora que você quiser? Claro, padre, existe uma individualidade, uma privacidade. Mas, meu filho, se você não divide a senha do telefone, vai dividir uma vida? Divide não. Cai fora dessa. Você pode pegar o telefone dele? Ele fica de segredinho no telefone, ele deixa ver o que você está fazendo? Se ele não mudou, cai fora, porque ele vai distrair. Padre, boa tarde. Não sou casada na igreja e nem no civil, mas tenho um relacionamento de 12 anos morando junto. Gostaria de mudar isso. O que devo fazer? Casa na igreja, casa no civil. Entendeu? Marca o casamento na igreja, minha filha. Pode marcar. Padre, gasta muito. Não gasta não. Para casar na igreja não gasta não. O que gasta é festa, vestido, bolo. Isso é que gasta. Mas o casamento não gasta não. Casa sim, minha filha. Casa, conserta a sua vida. Volta ao sacramento, se confessa. Volta à comunhão. Tá bom? Vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos a graça do seu Espírito Santo, para que ele possa nos dar sabedoria, inteligência, para que tudo que falarmos, Senhor, para que esse nosso bate-papo hoje seja para engrandecimento do teu nome, edificação da tua igreja e restauração de tantos casais. Sopra sobre nós o seu Espírito Santo nessa hora e venha nos dar coragem, força, humildade para reconhecer aquilo que precisa ser mudado e sabedoria para fazer. Te pedimos tudo isso
por intercessão de tua Santíssima Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar a nossa live. Vou deixar os comentários aqui. Hoje nós vamos falar sobre crise. O que tem gerado crise nos nossos relacionamentos. Deixa eu tirar aqui o comentário rápido para a gente bater um papo. Duas coisas que geram crise em todo relacionamento. Independe da idade. Independe se é namoro, noivado ou casamento, matrimônio. Duas coisas que são a raiz de tudo. Egoísmo e imaturidade. Quantas pessoas são egoístas? Quantas pessoas são imaturas e levam essa imaturidade, levam esse egoísmo para o matrimônio, para o relacionamento? Porque não entendeu ainda. Não entendeu o que é amar. Amar não é receber absolutamente nada. Amar é dar tudo. Eu queria que você guardasse isso. Eu queria que você escrevesse isso. Eu queria que você colasse isso no espelho do seu quarto. Eu queria que você fizesse uma hashtag na internet. Amar não é receber nada. Amar é dar tudo. Ponto. Se você entender isso, você já saiu da imaturidade. Se você entender que amar é dar tudo e não receber nada, você já deu um passo para se tornar uma pessoa madura na fé e uma pessoa madura quanto pessoa mesmo. O problema é que nós somos imaturos. Por quê? Nós esperamos receber. Desde pequeno nós recebemos. Desde pequeninos a gente recebe tudo. Desde pequeno a gente cresceu sabendo que se a gente fizesse, nós iríamos receber. E aí o que acontece? Eu entro num relacionamento querendo receber. Já entrei junto com a minha imaturidade e o meu egoísmo. Quando eu quero para mim, eu me coloco em primeiro lugar. Quando a meta sou eu, o outro passa a ser veículo, meio. Amar é dar tudo e não receber nada. Ah, padre, não concordo com o senhor. Então fala com ele aqui, ó. O problema é seu. Se você não concorda comigo, discorda dele aqui, ó. O que ele recebeu ao se doar na cruz? Fala para mim. Se você souber o que ele recebeu, o que ele recebeu ao se sacrificar na cruz? Fala para mim. O que ele recebeu saindo lá do céu? Ele, Deus Todo-Poderoso, junto do Pai e do Espírito, se torna homem. Esvazia-se de sua glória, diz a palavra. Assume a nossa condição em tudo, exceto no pecado. O que ele recebeu? Fala para mim. Amar é dar tudo. É dar tudo. E esse foi o caminho que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Você que está chegando nessa live, você que chegou agora, nós estamos falando sobre crises. Crises no relacionamento. Mas não adianta a gente falar sobre crise se a gente não falar primeiro do amor. O amor que se dá, do amor que se oferta. Olha o caminho que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele nasce, começa a dar da palavra, começa a dar o alimento. Ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe, ele deu da palavra, até que chega um momento em que ele dá tudo. Isso é meu corpo que é dado por vós. Isso é meu sangue que é dado por vós. E depois ele diz assim, fazei isso em memória de mim. E por isso hoje nós celebramos a Eucaristia. E por isso hoje nós atualizamos esse sacrifício. Mas a gente precisa entender que esse sacrifício é um sacrifício de amor. Então, quer sair da imaturidade, entenda que amar é dar tudo. Ah, padre, mas eu também quero ser amada. Imatura.
Ah, padre, mas eu também quero ser amado. Imaturo. Nossa, padre, que dureza. É claro que esse é um desejo do nosso coração, do seu, do meu, de todos nós. Mas padre, eu não posso querer ser amado? Pode. Claro, todos nós queremos ser amados. O que eu não posso é partir dessa premissa. Eu quero ser amado, então eu vou amar quem me ama. Imaturidade. A premissa não pode ser eu querer ser amado. A premissa é eu quero amar. Eu desejo amar. Eu desejo, foi o mandamento que ele nos deu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que ele nos amou? Fala para mim. Fala aí para mim, vamos lá. Como é que Jesus nos amou? Dando tudo e recebendo nada. Esse é o amor maduro. Esse é o amor cristão. Então, muitas brigas vão ser evitadas na sua casa quando você entender que você tem que amar. Decida-se. Amar é decisão. Eu me decido, eu quero amar, eu vou amar. Mas ele não merece, eu vou amar. Mas ele não faz por onde, eu vou amar. Mas ela não faz por onde, eu vou amar. Aqui a gente precisa fundar a raiz nisso aqui. O amor cristão, ele nos tira do nosso egoísmo. Porque o egoísmo nos leva a querer para nós. Não, eu quero ser amado. Por isso que muitos casamentos estão acabando. Por qual motivo? Porque quando eu não me sinto amado, eu jogo a toalha e eu desisto de amar. E talvez a salvação do seu casamento esteja em você decidir amar. Decida-se por amar. Eu vou me decidir por amar. Quando a gente entender isso, a gente dá um passo grande na maturidade. Quando eu entender que amor é dar-se todo, mesmo quando não se recebe nada, eu saio do meu egoísmo. Eu fujo do meu egoísmo. Egoísmo sou eu primeiro. O fundamento sou eu. A razão sou eu. A meta sou eu. A minha felicidade, a minha vida, as minhas coisas, as minhas posses, os meus sentimentos. Egoísmo. Amor é dar tudo. Entendeu isso? Agora a gente pode falar sobre crises no relacionamento. O que tem gerado crises no relacionamento? Primeira coisa que eu queria colocar para vocês aqui: incompreensões. Padre, mas o senhor já falou sobre isso, já, e vou falar de novo. Primeira coisa que tem gerado crises nos relacionamentos: incompreensões. Por quê, padre? Porque eu sou egoísta. Porque eu não quero compreender o outro, eu quero que o outro me compreenda. Percebeu que eu estou partindo de mim? Todas as vezes em que eu parto de mim, eu ajo com egoísmo. Todas as vezes em que eu parto de mim, eu ajo com egoísmo. Então, as incompreensões, elas acontecem por causa do egoísmo humano. Eu não quero ouvir o outro. Eu quero que o outro me ouça. Aí parte do princípio que o outro também quer que eu o ouça. Ninguém se escuta. Todo mundo fala e ninguém se escuta. Talvez esteja acontecendo isso na sua casa. Vocês falam e parece que nada muda. Sabe por quê? Porque vocês não estão se compreendendo. Vocês só estão falando. Então, primeiro motivo de crise nos relacionamentos: incompreensões. E aí como isso vai gerando uma bola de neve, ó. Uma bola de neve, ela vai crescendo. Quando eu percebo que o outro não muda, quando eu percebo que o outro não me escuta, quando eu percebo que o outro não me olha, o que acontece? O próximo passo, eu perco a esperança. Nada vai mudar mesmo? Talvez você esteja nesse passo. Nada vai mudar? Já tentei tantas vezes,
tantas e tantas e tantas vezes e nada muda. Já conversei, já falei e nada muda. Talvez você esteja perdendo as esperanças. E se você perde as esperanças, isso é sinal de que seu casamento corre risco de acabar. Outra coisa que gera crise no relacionamento. Se você faz isso, em nome de Jesus, para agora. Críticas excessivas. Tem gente que só sabe criticar. Tem gente que só sabe criticar. Tem gente que só sabe criticar. Outro dia eu atendi um casal que o marido falou assim: padre, não aguento mais. Não consigo agradar a minha mulher. Padre, se eu compro para ela um buquê de flores, ela fala, por que é rosas e não é outra flor? Padre, se eu dou um chocolate para ela, ela fala, por que é meio amargo e não é completamente amargo? Padre, se eu a levo no restaurante, ela fala, padre, por que esse restaurante e não é aquele outro? Ela só sabe me criticar, padre, eu não consigo agradá-la. E isso acontece também com os homens. Eu estou dando exemplo aqui desse casal, mas quantas vezes o homem só sabe criticar? O homem chega em casa, o homem encontra a mulher, ele não consegue fazer um elogio. Ele só sabe criticar. E isso tem gerado crises, isso tem gerado briga no seu relacionamento. Outra coisa que gera crise, e se você é assim, em nome de Jesus, muda. Inflexibilidade. É assim porque eu quero que seja assim. Vai ser nessa hora porque eu quero que seja nessa hora. Vai ser dessa cor porque eu quero que seja dessa cor. Vai ser em tal lugar porque eu quero que seja em tal lugar. Você é inflexível. E isso impede o diálogo. Já falamos tantas vezes aqui do diálogo. Seja flexível. Não é se aniquilar. Aniquilar é deixar de existir. Não é isso. Mas você precisa ser flexível. Escuta o outro. Escuta a outra. Quando ela quiser falar alguma coisa contigo, meu amigo, para ouvi-la. Não simplesmente pensar que chatice mais uma vez. Quando você for ouvi-lo, minha querida, pare para ouvi-lo. E não só queira você falar. Outra coisa que gera crise no matrimônio, e isso acontece com o tempo, com o passar do tempo. Indiferença. Tem gente que dorme na mesma cama. Parecem dois estranhos. Dois estranhos que dividem o mesmo teto. Então, se você é indiferente com a sua esposa, se você é indiferente com seu esposo, você precisa mudar. Não haja com indiferença. Aprenda a elogiar. Aprenda a reparar. Falei na live de ontem, anteontem, não sei. Meu caro, repare na sua esposa. Elogie. Repare a unha dela. Repare a cor do batom que ela trocou. Repare no bom serviço que ela fez, no resultado que ela teve no trabalho. Elogie a sua esposa. Elogie o seu esposo. A indiferença mata. E não é só elogiar, não. É sentar do lado e bater um papo. É conversar sobre nada e qualquer coisa. Quantos casais acordam e dormem sem trocar uma palavra? As únicas palavras que trocam é coisas práticas da vida. Isso não é diálogo. Outra coisa que gera crise. Se você tem isso, em nome de Jesus, tem que mudar. Ressentimentos.
Você é uma pessoa que fica remoendo, 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 remoendo. E todas as vezes que você pode, você vai lá, busca aquilo e joga na cara de novo. Esse ressentimento vai acabar com o teu casamento. Esse ressentimento vai acabar com o seu casamento. Então, se você fica ressentindo as coisas, você precisa mudar. Resolveu o assunto, pediu perdão, ofereceu perdão, mudou, então não toca mais no assunto. Para de ficar trazendo esse assunto de volta. Para de ficar conversando sobre os mesmos assuntos. Para de ficar falando sobre as mesmas coisas. Ressentimento mata. Ressentimento tira a vida. Então, também é uma coisa que gera crise. Outra coisa que gera crise no casamento: possessividade e ciúme. Ninguém aguenta ficar perto de um homem, de uma mulher ciumenta. Ai, padre, mas o meu ciúme não é bom. Ah, padre, mas o ciúme ajuda na relação. Mentira! Ciúme é coisa de gente insegura. O que você está falando que ajuda no relacionamento é cuidado. Não é ciúme, é cuidado. O ciúme atrapalha. Porque junto do ciúme gera no seu coração um sentimento de posse. Ele é meu. Não, ele não é seu. Ele se dá a você. É diferente. Ela é minha. Não, ela não é sua. Ela se dá a você todos os dias, no amor, no carinho, na companhia. Amar é dar-se por inteiro. Mas ninguém é dono de ninguém. E quantas vezes o ciúme é doentio? E você se é ciumenta, você se é ciumento, precisa tratar. Porque se você não tratar, você vai acabar com o seu relacionamento. Ciúme é posse e ninguém é dono de ninguém. A beleza do amor é ficar podendo ir embora. E o amor escolhe, o amor elege todos os dias. O amor escolhe, o amor elege todos os dias. Então, o amor é dar-se por inteira, por inteiro, e não ser posse de alguém. Então, se você é ciumento, se você é ciumenta, vai tratar esse ciúme. Outra coisa que gera crise no relacionamento, anota aí: intolerância com a família do outro. Meu irmão, minha irmã, quando você casou, você também, de certa forma, casou com a família do seu cônjuge, da sua cônjuge. Então você não pode agora exigir que a família dela não exista. Você não pode agora exigir que a família dele não exista. Se você escolheu casar com ele, se você escolheu casar com ela, você precisa entender que essa pessoa tem família. Ah, padre, mas a minha sogra é o capeta. Você vai ter que aprender a lidar com o capeta. Ah, padre, mas a família da minha mulher é o Satanás. Você vai ter que aprender a lidar com Satanás. Não tem como exorcizar esse Satanás. Não tem como botar para fora esse capeta. Não estou dizendo que você vai ter que virar amigo, amiga. Não estou dizendo que você vai ter que ficar confidente, nem frequentar a casa todo dia. Mas você tem que lembrar que essa pessoa tem família. E para de reclamar da mãe dela. Para de reclamar da mãe dele. Pelo amor de Deus, ninguém tolera. Claro, se aconteceu uma coisa grave, se a mãe dele, se a mãe dela, o pai também, né? Porque não é só a sogra que é o capeta, não. Tem sogro também. A maioria são as sogras. Mas tem sogro que também não presta. Mas para de ficar reclamando. Toda hora uma reclamação. Isso é chato. Isso é horrível. Então lembra, a pessoa que você casou tem uma família. E mesmo que você não goste, essas pessoas fazem parte da sua vida de alguma forma. Você não tem o direito de cercear o convívio da sua esposa, do seu esposo com a família deles. Não tem. E para de ser imaturo
e para de ser imatura se você acha que tem, porque você não tem esse direito. É claro e evidente, deixa eu abrir um parêntese aqui. É claro e evidente. Depois que você casou, você é prioridade, não é a família dela. Você é prioridade, não é a família dele. Então, se ele está dando mais prioridade para a mãe, ele é um moleque mimado. Ele não cresceu, não é homem ainda. Se ela está dando mais prioridade para a mãe, para a família dela, ela é uma menina mimada, não cresceu ainda. Quando você casa, a prioridade é o seu esposo, a prioridade é a sua esposa. Mas você tem que lembrar também de que essa pessoa tem família e que você não tem o direito de exigir que essa família desapareça da vida dela. Outra coisa que gera crise no casamento, no relacionamento, desleixo, rotina desleixada. Vocês não se cuidam, vocês não se protegem, vocês não têm compromisso um com o outro. A rotina vai acontecendo, vocês fazem quando dá, mas vocês não têm um costume. O costume do hábito bom gera virtude. O costume do hábito bom gera virtude. Então vocês precisam criar hábitos bons dentro de casa. Vocês precisam criar hábitos bons. Vou dar um exemplo. Qual a refeição que vocês fazem juntos? Ah, padre, nenhuma, tem que fazer. Ah, não dá tempo, problema, faz dar tempo. Ah, eu acho que ele trabalha muito, problema, diminui o trabalho. Ah, os meus filhos não estão em casa, dá um jeito de colocar. Uma refeição vocês precisam fazer juntos. É necessário gerar o convívio, a rotina. Se não dá para almoçar junto, dá para jantar junto. Se não dá para jantar junto, dá para tomar o café da manhã junto. Tem que fazer uma refeição juntos. Tem gente que nem tem isso. Como é que vai se relacionar? Não tem relacionamento. Aí o que acontece? Vamos lá? Só vou falar mais duas coisas para a gente acabar a live. Se eu não tenho rotina, se eu não tenho relacionamento, outra coisa que gera crise no relacionamento, insatisfação na hora do sexo. Você não convive com a sua esposa, você não conversa com ela, você não convive com o seu esposo, você não conversa com ele. Você acha que o sexo vai ser bom? Tem certeza? Vocês são dois animais irracionais que se encontram e faz o que tem que fazer e se separa? É claro que não. Nós somos seres humanos dotados de razão, uma razão que me torna eterno e que me aproxima de Deus. Então, muitas vezes, o sexo ruim no casamento, ele é só fruto de tudo isso que eu falei. E não vai ser o sexo. Acorda. Ó, meu filho, minha filha, acorda. Não vai ser o sexo que vai resolver isso. Não vai ser. Vai durar ali uma meia dúzia de minutos e vocês vão achar que está tudo bem e na hora que acabou não está nada bem. Não vai ser o sexo que vai consertar isso. O sexo é importante, é parte primordial, mas não vai ser o sexo que vai consertar isso. Então, muito cuidado. Vocês estão achando que é o sexo que vai consertar alguma coisa? Não é não. O que conserta é algo chamado diálogo. Conhecer através da palavra. E última coisa que gera crise no relacionamento. Teriam outras coisas, mas vou deixar essas aqui só. Pega o conjunto de tudo isso que eu falei. No fim, tudo isso que eu falei vai gerar uma coisa muitíssimo mais grave. Qual é? A infidelidade. Quando se chega no ponto da infidelidade, é porque provavelmente muita coisa do que eu falei aqui já aconteceu. E a primeira e a mais clara e objetiva delas, a falta de diálogo. Quando há traição, infidelidade no matrimônio, certamente muitas dessas coisas que eu disse já aconteceram e vocês não perceberam. Então, queridos, para que vocês possam voltar, para que vocês possam voltar a ter uma vida saudável, vou dar a receita para vocês. Diálogo.
Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Eu abri aqui os comentários agora, para que vocês falem. A gente está chegando no fim da nossa live. Eu quero ouvir agora o que vocês pensam. Vamos bater um papo rápido aqui, se eu puder ajudar de alguma forma. Obrigado vocês que contribuíram com o selo. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Apesar de não ser uma live de oração, você sabe que quando você contribui com o selo aqui, você está ajudando nas nossas obras sociais. Então, muito obrigado. Eu quero ouvir vocês aqui. Eu abri o comentário para vocês baterem um papo comigo. Tomou nota dessas coisas que eu falei? Se você tomou nota, padre, essa live vai ficar salva? Vai. Vai ficar salva agora. Acabando a live, eu já vou salvá-la. Boa tarde, quem chegou no meio. Padre, sem diálogo não vai para frente. Exatamente. Padre, o SCC nos ajudou muito. Glória a Deus por isso. Que felicidade. Padre, essa live vai ficar salva? Vai. Padre, o financeiro também. Eu concordo muito, Poliane. Eu concordo muito que o financeiro gera crise. Mas o financeiro ele gera crise quando não existe diálogo. Porque quando existe diálogo, a gente come até arroz e feijão junto. Mas a alegria é estar junto. Não é comer carne, não é viajar para fora. O financeiro também é motivo de crise. Eu concordo com você plenamente. Mas o financeiro ele se torna motivo de crise quando o diálogo é inexistente. Porque quando a gente tem diálogo, é na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Padre, o celular é maior das brigas. Eu concordo, mas isso é coisa de gente imatura. O diálogo precisa ser... Padre, tudo isso é verdade, mas meu marido não quer mudar. Já estou pensando em separação. Sandra, vou te dar uma dica, mas tem que ser muito corajosa. Decida se amar de novo seu esposo. E eu estou falando amar nos detalhes. Amar nos detalhes. Amar nos detalhes. Eu vou contar uma história para vocês entenderem sobre isso. É uma história, tá? Isso não existe, não é uma história só. Tinha um casal casado já há bastante tempo, vários anos, até que a esposa ela foi fazer um exame e ela descobriu um câncer terminal. Um câncer terminal. O médico deu para ela semanas, talvez um mês de vida. E o marido dela já estava decidido a ir embora, não sabia da doença. O marido dela já estava decidido a ir embora de casa. E aí ela fez um pedido para ele assim: tudo bem, você quer ir embora? Tudo bem, mas eu queria te fazer só um pedido. Um mês. Fica um mês aqui com a gente, com os nossos filhos. E eu queria te fazer um pedido. Todos os dias, quando você chegar, eu queria que você me pegasse no colo, subisse as escadas comigo e me colocasse na cama como você fazia no início. Ele tinha o costume de fazer isso no início. Ele, sem entender muito, falou assim: ok, tudo bem, eu aceito. No primeiro dia ele chegou e pegou ela no colo, levou ela, colocou ela na cama, mas sem entender o que estava acontecendo. No segundo dia, ele meio contrariado, fez também, mas aí ela já tinha passado o perfume que ela sempre usava. Aí no segundo dia, quando ele foi pegá-la no colo para levá-la para a cama, ele já sentiu o perfume que ela usava.
no terceiro dia. Até que no fim da primeira semana, ele já estava gostando daquela atitude. No fim de quase um mês, eu estou reduzindo a história para ser breve, ele já estava desejando chegar em casa para pegar a esposa, colocá-la na cama, levá-la no colo, colocá-la na cama. E nesse caminho que ele fazia até a cama, eles já iam conversando, eles já iam brincando, coisas que não aconteciam. Até que no fim daquele mês, quando ele chegou em casa e que ele foi procurar a esposa para levá-la à cama, ela tinha passado mal e tinha ido para o hospital e estava internada. Ele foi correndo para o hospital para encontrá-la e já em prantos, chorando. E aí quando ele chega no quarto onde ela estava e eles começam a conversar, ele pergunta para ela o porquê que ela não tinha contado daquele diagnóstico, daquela doença, e ela disse para ele assim, porque não ia fazer a diferença. Se eu te contasse, você ia ficar em casa por pena, esperando eu morrer. Mas eu quis passar esse último mês contigo, lembrando de como nós éramos, sem cobranças, sem obrigações. E aí, ele foi entendendo que aquele exercício de fazer aquilo que ele não fazia mais, foi reaproximando, até que, enfim, ela morre e ele continua em casa com os filhos, criando os filhos, e que aquele plano dele de sair de casa tinha saído da cabeça dele. Então eu contei essa história para dar esse conselho. Não só para quem falou aqui que já estava pensando na separação, mas quantas vezes, queridos, nós deixamos de fazer e de alimentar os nossos relacionamentos. E aí vai secando, vai acabando. Então, você que comentou aqui, padre, meu marido não quer mudar, eu já estou pensando em separação. Deixa eu te fazer um pedido e te dar um conselho. Antes de se separar, volte a fazer o que você fazia antes. Volte a tratá-lo como você tratava. Padre, mas ele não retribui. Amor é dar e não receber. Lembra disso. A gente está crescendo. A gente está no meio da selva aqui. A nossa vida é uma selva. A gente está no meio da selva e a gente tem que sobreviver. Então, queira amá-lo, mesmo que ele não te ame ainda. Volte a fazer o que você fazia. Volte a tratá-lo com carinho. Volte a esperá-lo em casa com um sorriso. Volte a fazer uma refeição ao lado dele. Volte a tratá-lo com as mesmas palavras que você tratava antigamente. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que se você não tentar isso, você vai acabar com o seu casamento, vai acabar. Então volte a tratá-lo como você tratava antigamente e vamos ver qual vai ser o resultado. Eu acredito de verdade que o amor pode renascer, pode acontecer de novo. Claro que tudo isso baseado na oração. Deus precisa ser o fundamento do casal. Deus precisa ser a raiz, a fonte, de onde emana todo o amor, de onde emana todo o bem. Padre, agradeço a Deus por estar fazendo 37 anos de casada, muitas lutas, mas colocando Deus e Nossa Senhora no meio. Graças a Deus por isso. Meu povo, vou encerrar, tá bem? Vou encerrar, já batemos um papo. Padre, não devemos desistir do casamento quando se ama de verdade, não é fácil, mas sempre temos que confiar em Deus e pedir a Ele uma solução, concordo. Padre, até hoje o meu marido voltou, até o beijo meu marido voltou a me dar quando sai para o trabalho. Olha que beleza, são coisas pequenas, vocês estão vendo?
Mas quando eu digo que são coisas pequenas, eu não estou dizendo que são coisas sem valor. Então, olha que sugestão bonita. Se você saía, dava um beijo nele, sai e dá um beijo nele. Se você saía, meu irmão, e dava um beijo nela, sai e dá um beijo. Quando você chegar, dá um beijo nela. Não deixa de fazer isso. Você vai ver que as coisas vão começar a voltar a fazer sentido. Vou concluir, meu povo. Padre, por que ela queria que ele continuasse em casa com os filhos? Não, ela não queria que ela continuasse em casa com os filhos. Ela queria que ele vivesse aquele mês com ela como casado, como marido e mulher, como eles eram uma família feliz. A decisão dele ficar em casa depois com os filhos foi dele. Ela não queria que ele ficasse em casa com os filhos. Ela queria fazer a família dela feliz de volta. Foi isso. Entendeu? Vou dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho, Espírito Santo. Amém. Vou deixar essa live aqui salva. Tá bom? Eu vou deixar essa live aqui salva. Manda para alguém essa live. Tá bem? Manda para alguém essa live. Um beijo, um sorriso do Padre. Fica com Deus.